Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para realizar o culto ao louvor ao nosso Deus da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina. Com muita alegria estamos aqui. Gostaríamos de estar na igreja, mas pela pandemia da coronavírus estamos aqui. Nós vamos dar início lendo na Palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas. Abra a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto nos chama, nos convida a nos arrependermos e voltarmos para o nosso Deus. E estamos aqui nessa noite para buscarmos a sua presença. Nós vamos nesse instante, com muita alegria, cantar o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nós vamos nesse instante ter uma palavra de oração. Minha esposa estará realizando essa oração. Abaixe sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus e vamos fazer uma oração ao nosso Pai. Oremos. Nosso Deus, amantíssimo Pai, Senhor Deus do Universo, Criador e mantenedor de todas as coisas, nós nos achegamos até o Teu trono de graça, na mediação de Jesus Cristo. Te adoramos, declaramos com a nossa boca que só Tu és Senhor, só Tu mereces o nosso louvor e a nossa adoração. Declaramos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, e não queremos outro Deus além de Ti. Nesta hora, agradecemos ao Senhor o Teu favor, a Tua provisão, a Tua presença inefável nos nossos corações. Louvamos-Te porque em meio às turbulências, em meio a este mar bravio, com ondas gigantescas que nos ameaçam tragar, Tu estás no barco. Ó Jesus, dono de tudo, suplicamos, acalma este mar, ordena estas ondas que se acalmem, que se faça bonança. Senhor Deus, ajuda-nos a exercermos a nossa fé em Ti, a não sermos homens e mulheres tímidos, de pouca fé. Ensina-nos a manter o nosso olhar no Teu olhar, a nos acalmar e confiar.
Dizemos como teu povo de Israel: nossos olhos estão postos em ti, autor e consumador da nossa fé. Dá-nos alento, ó Espírito de Deus. Ensina-nos a nos lembrar de todos os teus ensinamentos. Dá-nos sede de ti, ânsia pelo teu conhecimento, para com o conhecimento da tua lei, da tua palavra. Ensina-nos a só temer ao teu nome, na mediação de Jesus Cristo, e com perdão da nossa falta de fé, oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 103. Esse salmo nos convida e nos mostra o perdão de Deus para conosco. Diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova te redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nós vamos nesse instante orar, pedindo perdão de Deus dos nossos pecados. E logo após nós estaremos louvando o nosso Deus. Pai amado, nós confessamos a Ti o nosso pecado. E, ó Pai amado, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estenda a sua misericórdia, ó Deus, e nos perdoe. A Tua palavra nos diz que o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados. Ó Pai amado, eu te suplico que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Cada irmão que nesse instante está participando desse culto, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Temos sido falhos diante de Ti, temos pecado contra o Teu nome. Por isso, ó Deus, nos prepara agora para o momento de louvor. Estaremos louvando e bendizendo o Teu precioso nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse instante louvar ao nosso Deus. Nós vamos então cantar o hino de número 114. Hino de número 114, que nos diz: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Conseguiram entrar aí? Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de
Mateus para a nossa meditação e palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Abramos no livro de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso de número 34. Leamos a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos agora, antes da mensagem, nós vamos ouvir um momento de louvor ao nosso Deus. Caminhos. E esse primeiro cântico que nós vamos cantar fala o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então que nós possamos crescer cada vez mais como cristãos nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são
fala só a ti confiarei e em nada temerei. Nesses dias que estamos passando por esse confinamento que está sendo obrigatório, o mais importante que todos nós podemos entendermos é de que nós não estamos sós. Nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas. Ele, quando nós estamos ao seu lado, nós vamos estar seguros nas suas mãos. Por isso, meus irmãos, nós devemos, independente da situação que nós estivermos passando, confiar sempre no Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Engrandecer o teu santo nome e dizer ao Senhor que só o Senhor é digno, que só o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor que criou tudo para nós. Mesmo as dificuldades, nós temos que agradecer ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é o nosso socorro, bem presente. O Senhor é aquele que tem sustentado as nossas vidas. O salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, nessa noite, nós agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. O texto que nós lemos nos fala a respeito de Jesus falando sobre ansiedade. Essa semana, depois de tanta notícia sobre o coronavírus, Deus me acordou com o barulho das araras na varanda da minha casa. Depois de uma noite de chuva, mostrando-me a sua providência e amor, e me fez lembrar destas palavras que acabamos de ler: observai as aves do campo, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, mas eu sustento cada uma delas. Não valeis vós muito mais do que as aves? A ansiedade pode ser definida como um sentimento de apreensão, mas estar de mal-estar e preocupação, angústia e medo pode surgir como uma reação a um perigo identificado como a um perigo imaginável, como nós estamos passando agora com a coronavírus. Jesus certa vez disse aos seus discípulos sobre a ansiedade, talvez porque percebesse que o sofrimento deles em relação ao futuro, as preocupações básicas com respeito à comida
ele nos chama a atenção para a sabedoria do Mestre, de uma forma coerente, que ele nos trata dessa questão da ansiedade. Jesus nos ensina por algumas razões lógicas para nós não andarmos ansiosos. Em primeiro lugar, quem dá o essencial, ele dá também o secundário. Portanto, eu vos digo, não preocupem com as suas vidas quanto ao que haver de beber, nem pelos vossos corpos quanto ao que haver de vestir. Não é mais importante a comida e o corpo importante do que as roupas? Nesta pergunta que Jesus está fazendo, ele usa uma lógica do menor para o maior. E ele nos diz o seguinte: se Deus nos deu a vida, certamente ele nos dará a manutenção. Se Deus já deu o maior, ele nos dará o menor. A vida é a essência, o alimento é secundário. Se Deus nos deu o corpo, certamente ele vai nos dar as vestes. O corpo é essência, as vestes são secundários. Deus nos deu vida e nos dará condições para suportá-la. Se Deus cuida do maior, que é a nossa vida, das outras coisas Deus também cuidará. Mas também, em segundo lugar, quem cuida dos animais também cuida de nós, como acabamos de falar. Observai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Não valei vós muito mais do que elas? Aqui ele fala do menor para o maior. Não é um estímulo à preguiça, nem mais uma superação à ansiedade. Nós somos a imagem dele e estamos seguros de que ele vai cuidar de nós. Ao usar o termo considerai, ele literalmente pede para que os seus discípulos fixem bem os seus olhos, enxerguem bem. O fato é que ele faz das aves os nossos professores e mestres. Um frágil pardal se torna um pregador, um teólogo, disse Lutero. Spurgeon afirma também: maravilhosos lírios, como vocês reprovam todo o nosso nervosismo. Em terceiro lugar, a terceira lição que Jesus nos ensina: a ansiedade não coopera em nada. Diz a palavra de Deus: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Este é o terceiro argumento de Jesus ao indagar: quem de vocês? Ele aponta para a nossa impotência diante das realidades que não podemos mudar, demonstrando a nossa ansiedade. A sua pergunta aponta para essa direção, e uma tradução diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode mudar uma hora da sua vida? Essas perguntas para indicar o fato de que muitos de nós vivemos ansiosos quanto à longevidade, mas a realidade é que nenhum de nós somos capazes, por mais dinheiro que tenhamos, aumentar um curso da nossa vida nessa terra. Tudo está nas mãos de Deus. A ansiedade nada ajuda. Alguém pode ser eficiente em uma prova, em um concurso, debaixo de ansiedade? Jamais. Alguém será mais fácil resolver um conflito, um problema, estando sob forte ansiedade? Não conseguirá. Alguém poderá ser fácil decidir as questões das pressões que estamos vivendo? Não. A ansiedade nos faz sofrer duas vezes. Ela rouba a nossa saúde, afeta o nosso julgamento crítico, ela esvazia o nosso poder de decisão e nos leva progressivamente a ter mais dificuldade com lidar as questões da nossa vida. Em quarto lugar, Jesus nos ensina: a ansiedade é própria de quem não tem um Deus como o nosso. Ele diz o seguinte: pois os gentios é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que nós precisamos dela. Aqui nós temos o quarto argumento de Jesus contra a ansiedade. Ele é usado para mostrar a inutilidade da ansiedade. Os pagãos, aqueles que são ateus, aqueles que não têm Deus, eles é que procuram a ansiedade. Estas coisas não são próprias das pessoas que vivem com Deus. Nossa vida não é resultado do acaso, mas da providência de um Deus amoroso,
A ansiedade é essencialmente uma falta de confiança para com Deus. Pode ser compreensível ter um Deus caprichoso, mas o nosso Deus é quem cuida de nós. Nós temos um Deus que dirige a história, cujas suas promessas não são esquecidas. Ele está ao nosso lado. O resultado, a ansiedade é resultado de uma fé fraca diante de Deus. Portanto, meus irmãos, a ansiedade nada nos leva. O Deus que amamos é chamado na linguagem hebraica o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Não é o Deus dos amorreus, o Deus de Baal, o Deus dos cananitas, mas o Deus de Israel. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, em meio às perplexidades, o profeta traz a seguinte mensagem de Deus, e essa mensagem serve para os nossos dias. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos trazer o fim que desejais. Preocupação nunca é causada por circunstâncias externas. A mesma circunstância que pode nos trazer a morte, para outro pode ser encarada com serenidade. Preocupação e serenidade não vêm das circunstâncias, e sim do nosso coração. Coloquemos o nosso coração em Deus. A quinta lição que esse texto nos ensina é que toda preocupação é sobre o amanhã. Portanto, não preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o mal de cada dia. Literalmente, ansiedade é preocupação, é uma preocupação antecipada com os nossos empregos, os nossos exames, casamentos, saúde, empreendimento. Cada um tem que ser resolvido ao seu tempo, e a preocupação maior que os brasileiros vivem hoje é a coronavírus. Portanto, meus irmãos, precisamos descansar nas mãos do nosso bom Deus. Certo professor, indagado por um grupo de alunos como eles deveriam reagir diante de situações de calamidade, ele serenamente respondeu: não atravesse a ponte antes de chegar no rio. Queremos atravessar pontes inimagináveis e por isso sofremos antecipadamente. Estatisticamente, 80% dos problemas que hoje nos afligem nunca se tornarão problemas reais. A Organização Mundial de Saúde aponta o Brasil como o país onde tem mais ansiedade. E, por incrível que pareça, é um país cristão. Portanto, meus irmãos, olhemos para Cristo, para a mensagem que Ele nos traz. E finalmente, meus irmãos, quem vive ansioso não tem como voltar a sua atenção para as coisas de Deus. Por isso que Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este é o sétimo e último argumento de Jesus para mostrar a inutilidade da ansiedade. Como pensar nas coisas de Deus se a mente está preocupada, ansiosa? O diabo quer que nós coloquemos os nossos olhos em duas direções: o passado e o futuro. Quer que a gente coloque os nossos olhos nos ressentimentos, na história da vida que poderíamos ter e não tivemos, dos erros que cometemos na história, aquilo que as pessoas fizeram conosco, e assim tornamos incapazes de perdoar a amargura, e nós ficamos pendurados no passado. E ele também, sobre o futuro, ele nos leva a colocar os nossos olhos nos problemas, nas situações inimagináveis, e que nos atormentam e que nos deixam que nós não vivamos o presente. Pessoas ansiosas tornam-se inativas, tensas e imobilizadas. Gostaríamos de encerrar dando 3 caminhos para superar a ansiedade. Primeiro, pare de olhar para dentro de você e olhe para fora. Olhe para o Criador, olhe para as coisas que Deus fez. Observe, o texto está dizendo: observai as aves, observai as plantas, observai o que Deus tem feito. Deus nos ensina isso. Um pardal conversando com outro pardal, eles estavam conversando a respeito dos outros, e ele nos tira uma lição. O pardal: por que os homens andam tão inquietos e ansiosos?
O pardal então respondeu: certamente, porque eles não têm um Deus como o nosso. Jesus nos exorta a buscar o seu reino e, portanto, nós temos que olhar para as coisas que Deus nos dá. A segunda coisa, confie no caráter de Deus. Deus nos prometeu que vai cuidar de nós e Ele cuidará. Ele não mente, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo. Aquilo que Ele prometeu, Ele não muda. Confiemos nas suas promessas, confiemos no seu caráter e transforme a sua ansiedade em oração. Muitos de nós somos sedentos ao desespero e à preocupação. Coloquemos diante de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos de Deus pelas vossas petições, orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará as nossas mentes e o nosso coração. Este é o exercício que temos que fazer diariamente. Toda vez que a preocupação ou a ansiedade bater a sua porta, encaminhe a Deus. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos descansar nas bondosas mãos do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse instante orar. Gostaria de colocar a sua vida diante de Deus, orando para que Deus abençoe a você. Nós vamos orar nesse instante pedindo a bênção de Deus. E depois nós vamos encerrar e logo após teremos um pequeno aviso importante. Pai amado, eu quero nesse instante colocar a nossa vida diante do Senhor. Tire de nós toda a ansiedade. Não nos deixe, Deus, olhar para o futuro como se o futuro estivesse nas nossas mãos. Nós olhamos, ó Deus, para o futuro e queremos olhar vendo o Senhor lá dirigindo tudo, conduzindo a nossa vida. Por isso, Pai, tire de nós toda a ansiedade e coloque em nosso coração, ó Pai amado, a confiança em Ti. Por isso, Pai, eu oro nesse instante pelos irmãos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina e por todos os outros irmãos, pelo nosso país, pelo mundo que atravessa por esse momento. Não nos permita, ó Deus, que as notícias, que os acontecimentos nos deixem ansiosos, mas que nós possamos confiar em Ti. Por isso, Pai, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, colocamos diante do Senhor cada um de nós e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, sobre o Brasil e sobre o mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Pequeno aviso, meus irmãos. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, anunciando a palavra de Deus através da internet. Domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, e domingo também às 19h30. Gostaríamos de convocar os irmãos para ficarem nos seus lares. É momento de refúgio, é momento de estarmos guardados. Quando este vírus acabar, estaremos protegidos e guardados. Portanto, meus irmãos, fiquem em casa. Aliás, outros irmãos também nos procuraram a respeito de como poderia dar o seu dízimo, a sua oferta. Entre em contato com a nossa tesoureira. Ela dará todas as informações necessárias para você poder realizar isso. Que Deus abençoe você. Entregue as suas vidas nas mãos de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana dirigida pelo nosso Deus. Deus cuide de cada um de nós. Amém.